Estudado a doutrina do engano, que já está no seu finalmente. Nós vimos que o coração do homem é enganoso, ele praticamente implora: me engana que eu quero ser enganado, me engana que eu gosto, porque enganoso é o coração. E além de nós termos um coração com tendência ao engano, né, que se habitua fácil ao engano, nós ainda vivemos num meio ambiente que está todo montado para promover o engano, que é o sistema satânico, o sistema cósmico, onde várias forças estão atuando. A gente já conhece bem. Você lembra quando a gente estudou Efésios 6? Onde várias forças estão atuando. Está lá em Efésios 6, 12. Principados, potestades, dominadores, forças espirituais do mal, que fica dando uma manutenção nesse sistema que já está montado, tudo promovendo engano. Mas nós estamos aqui estudando que existe remédio, tem conserto. O Senhor já providenciou, né, no seu cuidado, na sua presciência, mecanismos que nos auxiliam no contato com essa problemática. Se a vida é uma problemática, Deus tem a solucionática. E, como já diria o grande atleticano, né, o Dadá Maravilha, aquele que paira no ar, né? O jogar ele era um beija-flor. Assim. Mas agora, já que temos aqui uma presença eminente, eu vou solicitá-lo que ele olhe por nós. Amém. Deus, Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por esse dia. Em nome de Jesus, obrigado por essa manhã ensolarada aqui em Belo Horizonte. Obrigado pela essa liberdade que nós temos de podermos congregar nessa manhã. Espírito Santo, enche-nos com Teu Espírito, que o Seu fluir seja notável no nosso meio nessa manhã. Abençoe aqueles que estão chegando aqui agora, traz-nos em segurança e que possamos ter uma manhã gloriosa na Sua presença. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor seja dado a Ti. Abençoe o Casamilton nesse momento de ensinar a Sua palavra na simplicidade do Evangelho de Jesus Cristo. Podemos, ó Pai, degustar um pouco dos Seus pensamentos nessa manhã. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor seja dado a Ti, ó Pai. No nome glorioso de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Então nós estamos aqui estudando o remédio de Deus para o engano. Hoje está comigo. A gente tem andado ao passo de um versículo por escola dominical. Tem mais uns 3 ou 4, eu creio que dá para... Creio que dá para nós terminarmos. Mesmo porque nem a Márcia nem o Marcelo estão aqui. E eles que fazem as perguntas mais complicadas. O resto aqui é mais... A pergunta estranha do Marcelo. Tirando o pastor Geraldo, que às vezes faz umas bagunças aqui também, trava o negócio. Todo mundo aqui bebe tranquilamente, né, e digere bem. Mas Deus tem mecanismos para nos auxiliar nessas situações de engano. E todas elas, né, os mais diversos versículos, na realidade existem dezenas de orientações, né, que falam desses mecanismos de proteção da nossa alma e da nossa mente contra o engano, porque Satanás quer nos levar àquela viagem de destruição. Ele já ri porque sabe o que eu estou falando. Essa viagem de destruição, mas o Senhor está aqui para cuidar de nós, que Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. E Ele que nos conduz às águas fresquinhas e aos pastos verdejantes. E mesmo que a gente passe até no vale da sombra da morte, Ele continua presente também conosco, lá na lama, lá na escuridão. Ele é um Deus presente. E visto que os ataques de Satanás, eles objetivam, fazendo assim um resumão, né, porque tem vários tipos de ataques,
com vários tipos de objetivo. Ele tenta nos levar à idolatria, tenta nos levar à licenciosidade moral, tenta nos levar ao apego com as coisas materiais, tenta nos levar ao erro doutrinário. São várias frentes de ataque, mas podemos resumir que é basicamente o ataque dele é contra a palavra e... eu não queria falar assim, mas vou falar assim. É contra a palavra e contra a nossa mente. Esse contra a nossa mente poderia ser melhorado, né? Mas é basicamente, o objetivo de ataque dele é a palavra de Deus, que reside em nós e que atua em nossas vidas, e a mente. O objetivo dele, a palavra e a mente. A palavra e a mente. Ele não quer. Ele sabe do poder da palavra, porque ele não quer que nós vivamos pela palavra. Então ele ataca. Bom dia. Está melhor? Estou, graças a Deus. Tá em pé, tá querendo cair aí? Não, estou viva. Como é que chama? Eu achando que era você que ia ficar viúva, quase que o gelo que fica. Nossa, Quase. E, mas a gente, como é que é? A Santo Agostinho falou que o homem é imortal até o momento que ele tenha cumprido o papel dele aqui. Então, se você ainda está aqui é porque você tem coisa para fazer. Se não tiver, você vai ficar aqui à toa. Então aí o Senhor leva. Amém. Aí eu morro de inveja. Mas os ataques de Satanás, né, para tentar nos conduzir a esse desvio, essa viagem de destruição, que ele veio para matar, roubar e destruir, é contra a palavra, para que ela não atue, e na nossa mente. Porque ele sabe que é a cabeça que comanda o corpo, né? Se ele consegue conquistar espaço na nossa mente, se ele faz que a gente se torne um vagabundo de pensamentos, que é isso que é as palavras no grego quer dizer, como a gente já viu, ele vai conseguir conquistar o resto, as nossas ações, a nossa obediência. E por isso que todos os remédios que a gente tem visto são remédios que atuam exatamente nesse sentido, da preservação da mente. Nós lemos em 2 Coríntios 10:5 que a gente tem que levar cativo o casamento, levar cativo o nosso entendimento à obediência de Cristo. Começa a observar que existe esse ponto comum, a palavra e a mente. 2 Coríntios 10:5, levar cativo o nosso entendimento à obediência de Cristo. Lembra o casamento? Vai puxando o casamento lá para o pé de Jesus. Nós vimos também em 1 Timóteo, não foi 1 Timóteo, foi Filipenses, eu me lembro bem desse dia, que a palavra fala o que deve ocupar a nossa mente. Tudo que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, de boa fama, virtuoso e louvável. Filipenses 4:8. Então já está falando de mente aí novamente. Em Colossenses 3:2 também, o remédio se dirige à mente. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são daqui da terra. 1 Coríntios 2:16. Quem conheceu a mente do nosso Senhor? Quem conheceu a mente? Nós. Porque nós temos a mente de Cristo. Nós temos um link com Ele full time. Então, para pensar nas coisas do alto não é difícil, é só andar no novo homem. Em Efésios 4:17, fala que o gentio é que anda na vaidade dos seus pensamentos. Mas nós temos um novo homem para andar nele. Aí vem a palavra. 2 Timóteo 3:16-17 é que fala, aquele versículo conhecido, né, que toda a escritura é inspirada por Deus, é ela que vai nos ensinar, nos repreender, nos corrigir, nos educar. Por isso que Provérbios 22:17 fala para nós inclinarmos os nossos ouvidos e ouvir. Né? Eu faço isso muito porque eu sou meio surdinho. A Lulu fala, oi, oi. Né? Você inclina os ouvidos, você presta mais atenção. É isso que Provérbios está falando, 22:17. Inclina o teu ouvido e ouve as palavras dos sábios e aplica o teu coração ao meu conhecimento. Provérbios 23:12 fala a mesma coisa. Aplica o teu coração à instrução e os teus ouvidos às palavras de conhecimento. Mas como é que é isso? Essa linguagem do veterinário, esse negócio de aplicar. Como é que aplica? Isso está explicado em Colossenses 3:16. Habite ricamente em vós, ou abundantemente em vós,
a palavra de Cristo. E nós vimos isso, não vimos? Que a palavra habite é deixar que ele organize, permitir que ele... É tipo como é que o pastor Geraldo vai deixar que o Isaac habite ricamente no carro dele? O Geraldo está lá no volante, ele se retira e deixa o Isaac assumir o volante. É isso que é o sentido no grego da palavra habite, é esse. Deixar que ele conduza, ele assume o controle. Você fica ali de passageiro. Você é o passageiro. Meu bom pastor é Cristo, com ele andarei. Lembra? O Isaac aprendia isso na escolinha dominical. Tinha até gestinho, não tem? Não lembro. Não tem? Conduz-me às calmas águas. Não tem uns gestos? Tem que... tem um... Tomate. É ele que conduz. É aquele samba evangélico, né? Deixa a Bíblia me levar, Bíblia leva eu. Deixa a Bíblia me levar. É ela que te leva, é a palavra que te conduz. É ela que te organiza, é ela que te dirige. É ela que assume o posto de motorista. É o Espírito Santo que dá o toque. É isso que é deixar habitar. E na semana passada nós vimos 1 Pedro 2:1, onde é dito que nós devemos deixar toda a malícia, todo o engano, todo o fingimento, toda a inveja, toda a murmuração e tacar a boca na mamadeira. Não é? Mamar o colostro, mamar o leitinho, né? Desejar ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual. E foi falado aqui que quando você abandona essas coisas, malícia, engano, fingimento, inveja e murmuração, você potencializa a ação da palavra. A malícia, um engano, o fingimento, a inveja, a murmuração é como que um furo no barco. Você vai remando e a canoa vai afundando. Não já viu esses desenhos animados? Você tem que tampar um buraquinho para a coisa fluir. E agora no versículo de hoje, um versículo novo, né? Nós temos aqui 1 Pedro 1:22. Eu falei no ano passado. 1 Pedro 1:22. Eu não falei porque não deu tempo, que a Márcia agarrou ali com a palavra malícia, né? Aí não evoluiu, mas chegou. Eu queria ter falado 1 Pedro 1:22, lembra? Você até falou, vou falar esse versículo. Todo mundo está aí? 1 Pedro 1:22? Purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade. Na obediência à verdade. Purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade. Ou seja, quando você permite o Espírito aplicar a palavra da verdade, isso é fato, é o nosso dia a dia. Tem as várias circunstâncias. O Espírito Santo, se você perguntar, ele sempre tem uma opinião para dar. Bom dia. Ele sempre vai ter uma opinião para dar. Forte. E claro. Não é obediência ao pastor, não é obediência à opinião do Carlos, não é obediência, é obediência à verdade. E quem revela a verdade, quem ilumina a verdade, quem ilustra a verdade, quem aplica a verdade, quem escreveu a verdade é o Espírito. Nada melhor do que o autor para explicar o seu próprio texto, não é verdade? Então, quando você permite que o Espírito aplica a palavra da verdade na sua vida, essa palavra da verdade que ele vai aplicar, ela te cura, ela cuida dos seus pensamentos, ela cuida das suas emoções, ela direciona a sua vontade, o seu decidir, o seu querer, para se alinhar com a vontade, o decidir e o querer de Cristo. Não tem como ser diferente. Não pode ser de outra forma.
Quando é que você vai fazer uma oração? O Senhor me mostra a tua vontade, me guia pela verdade, me ilumina, e Ele vai te levar a uma ação, uma emoção, um pensamento que diverge daquilo que está revelado. Sempre vai ser de consonância, em concordância, em sincronia com aquilo que já foi revelado. Ele não se contradiz. Nós mesmos podemos até nos contradizer. Eu tenho até, né, o casamento mesmo, ele tem uma certa tendência à contradição, não é, Rafa? O Rafa mesmo, ele já até parou de rir, que já perdeu a graça, ele já virou uma piada velha. Eu falar uma coisa num dia, no outro eu falar outra. O pastor Geraldo já até falou isso, ó, o Carlos, ele avisou o CD, você só escuta o que ele fala no púlpito. Porque ali tem uma chance do Espírito Santo estar no comando. Porque aqui no dia a dia não escuta não, porque é só bobagem. Mas nós nos contradizemos, mas Deus não se contradiz, Ele é imutável. Né? Por isso, onde é que fala? Ah, tá. Você está falando da obediência Sim. à verdade. É porque são 3 versículos que tem, eles estão... Um completa o outro no entendimento de uma mesma verdade. Que é a verdade do sair do volante e deixar Deus assumir o volante. Um deles é o 1 Pedro 2,1, que a gente viu semana passada. Deixar a malícia, o engano, o fingimento, a inveja, a murmuração e querer o leite, o genuíno, o verdadeiro. Não aceite imitações. Tem que ser o genuíno. O 1 Pedro 1,22, que é purificar as almas pelo Espírito, na obediência à verdade. E o Tiago 1,21. Tiago 1,21. Que diz: por isso, rejeitando toda a imundícia e superfluidade da malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Tá? Deu para observar como a linguagem é a mesma? Lá em 1 Pedro 2,1, você deixa a malícia, o engano, o fingimento, a inveja, a murmuração e recebe crescimento do leite. O leite genuíno. Lá em 1 Pedro 1,22, a sua alma é purificada pelo Espírito na obediência à verdade, para o amor fraternal não fingido. Então é algo que tem que ser abandonado. A questão do fingimento, que tem a ver com aquele outro texto que falou de fingimento, inveja e murmuração. E nesse texto de Tiago 1,21 fala: rejeitando toda a imundícia e superfluidade da malícia. E nós comentamos aqui que a imundícia e a malícia, elas são fruto de uma auto-ocupação, ocupação consigo mesmo. Se você se submete à verdade, o Espírito vai te conduzir a uma semelhança com Cristo, em pensamentos, emoções e decisões. Se você cai no engano de, já que a bala está indo, e eu vou acabar de pecar, depois eu peço perdão, porque ele vai perdoar. Se eu pedir perdão agora, no estágio 1, ele vai perdoar. Se eu der prosseguimento a esse pecado por mais um tempo, ele vai perdoar do mesmo jeito. E se eu acabar de pecar até o finalzinho mesmo, e pedir perdão, ele vai me perdoar da mesma forma. Mas o perigo disso, já que ele vai perdoar mesmo, eu acabo de pecar, eu vou acabar de curtir esse pecado, vou curti-lo até o fim, né, para depois pedir perdão, é que isso gera uma predisposição. Essa pergunta foi feita até sexta-feira também, não foi, Rafa? Uhum. A questão do... Não estou tentando lembrar exatamente como é que foi formulado, mas o que a gente observa nas Escrituras, quando você vê a situação da nação de Israel, é que, já começando desde o momento que eles entraram na Terra Prometida,
Josué conduziu o povo, ele deu o exemplo, ele falou, eu e minha casa vão servir ao Senhor. O pastor já pregou 839 vezes a respeito dessas passagens de Josué, né? Eu vou servir ao Senhor, eu estou dando um exemplo, você serve se quiser. Eu não sou doido de ir atrás de outro barco, eu vou ficar no barco do Senhor aqui, porque eu sei que eu aprendi que é o melhor. E ele aprendeu mesmo, porque quando os espias foram lá para a terra, só ele e o Caleb é que deram um bom testemunho. Então nós vamos conseguir. A turma que entrou na vibe errada, morreu todo mundo no deserto, lembra? Aquela geração inteirinha morreu no deserto. Até Moisés e Arão e Miriam. Só Josué e Caleb é que entraram. De todos os que saíram do Egito, de milhões de pessoas que estão no Egito, 2 pessoas entraram dentro do Egito. Porque só eles mantiveram o foco. Continuaram na vibe certa. Então ele falou, eu estou cansado de saber que o melhor é ficar com Deus. Então, a minha sugestão é que vocês também sirvam ao Senhor que eu sou saber, como eu vou continuar servindo até minha morte. E foi o que ele fez. Só que aquela geração passou e começou aquele ciclo que a gente encontra lá em Juízes. Eles pecavam, aí Deus levantava uns marimbondos lá, uns vespões, uns povos, uns Moabe, uns midianitas, uns sírios, que ia lá e ia exercer a função disciplinadora de Deus. Aí o bicho pegava e dizia, o Senhor perdoa, o Senhor perdoava. Aí entrava outra geração que pecava, entrava na vibe errada. Aí Deus vinha disciplina. Aí eles choravam, pediam perdão e Deus perdoava. E ficou assim por centenas de anos. E aí transitou do período dos juízes para os períodos dos reis. Isso tudo está lá no Velho Testamento. Os reis foram pecando, o Senhor mandava profetas, Deus até criou um mecanismo diferente de disciplina, porque antes pecou, vinha a paulada. Vinha o povo inimigo e arrebentava com a plantação de milho, levava os bodes e tudo, etc. E matava. Aí Deus criou o mecanismo dos profetas. O profeta, ele é aquela pessoa que tenta organizar o trânsito. O profeta é um guarda de trânsito. Ele fica organizando, tentando pôr o pessoal na linha. E o pessoal não escutava. Aí vinha a paulada, como era antes. Um povo inimigo vinha e oprimia. Então, isso nós falamos na sexta-feira, isso durou por 750 anos. Durante 750 anos, Deus foi dando oportunidade para Israel sair desse círculo vicioso. De fé, desobediência, disciplina, arrependimento, perdão, desvio. Aí vem disciplina, arrependimento, perdão, desvio. Desviava, era punido, disciplinado, pedia perdão, recebia, era restaurado, aí desviava de novo. Ficaram nesse círculo aí durante 750 anos. Desde o período da entrada da Terra Prometida, lá com Josué, até quando Nabucodonosor destruiu a cidade e o santuário em 586 a.C. Mas para isso acontecer, de vir algo tão radical, que foi radical, a ponto de Deus permitir a destruição de Jerusalém do santuário e deles serem levados lá para o cativeiro e ficar lá 70 anos, houve, por um lado, muito aviso, muita advertência, muita tentativa de correção. Por outro lado, que é fruto do amor de Deus, imutável, mas isso não quer dizer que ele não vai disciplinar, porque ele disciplina quem ama e açoita todo aquele que recebe por filho. Isso está lá em Hebreus. Por outro lado, houve um efeito danificante, danoso na alma de Israel. Por quê? Você pecar por ignorância
porque você não está sabendo, que foi a casa daquele rapaz lá que levou a esposa do Abraão para a cama. Ele não sabia. O Abraão falou que era a irmã dele, e tanto é que Deus avisou. Ó, se você encostar nessa mulher, o bicho vai pegar para o seu lado. Porque ela tem marido e é profeta. Ele falou, opa, eu não sabia. E devolveu. O pecado por ignorância, Deus trata com ele de uma forma. O pecado por uma desobediência, até pais sabem disso. Sabe quando é que a disciplina tem que ser mais rigorosa e quando ela tem que ter uma certa reserva. É uma outra forma. Mas se tem uma forma que é a forma mais... É a forma de pecado que chama a disciplina mais intensa de Deus, é aquela forma de pecado que age mais ou menos da seguinte maneira. Eu sei qual que é a sua opinião não me interessa, eu não vou dobrar a sua opinião, e ainda que eu saiba que isso não é a forma como o Senhor quer que eu faça, eu vou ignorá-la e vou agir a si mesmo. Oi? Eu estou tentando achar a melhor palavra. É uma desobediência consciente. É uma desobediência deliberada. É uma desobediência de alguém que tem um entendimento. De alguém que sabe o que é que tem que ser feito, mas decide não fazer e ainda por cima fazer exatamente o contrário. Essa foi a situação que Israel chegou, foi o fundo do poço, foi a situação quando foi necessário eles serem retirados da terra. Os profetas, Jeremias e outros, eles chegavam, eles sabiam que aquela era a opinião de Deus, mas eles não concordavam com Deus e decidiam agir exatamente ao contrário. Jeremias falava, olha, não busca conselho com Faraó. Não adianta ir buscar ajuda no Egito. Se você trouxer Faraó para essa parada, para esse jogo, ao invés de ser só você que vai sofrer as consequências, você ainda vai colocar um outro na mira do míssil, na mira do juízo. Eu falei, eu sei que Deus não quer que eu vá até Faraó. Deus, e aí Faraó, beleza? Estou precisando de uma ajuda lá, que não está um Nabucodonosor, que está me atrapalhando minha vida. Chamou o Faraó para o seu próprio pecado. O problema foi que Faraó sofreu tanto dano quanto o próprio Israel. O Faraó foi, o Necau, ele foi derrotado lá em Carquemes, e depois Nabucodonosor, depois de arrebentar com o Faraó, foi lá e destruiu Jerusalém. Ou seja, ainda colocou um outro na parada, ainda o cara suicidou e ainda derrubou o avião, com 159 passageiros dentro. O cara, além de ser suicida, eu sei o que Deus quer, eu não estou nem aí para Deus, eu vou me matar, eu vou suicidar, ainda suicidou jogando gente no chão. Foi o que Israel fez. Então, o problema de se optar conscientemente, voluntariamente pelo pecado, é que isso vai te conduzir a um nível de engano incontrolável. Que você não vai ter controle. Por mais que você seja egocentrado a ponto de achar que você vai continuar no controle das coisas, esse tipo de atitude de desobediência voluntária contra algo que está esclarecido, contra algo que Deus já te falou, já te revelou, é que você vai entrar em parafuso. Isso é um termo lá de aviação que todo mundo conhece. Você vai entrar numa situação que não tem... Depois, por mais que você tente consertar, você não vai conseguir consertar. Por quê? Porque nós temos uma bomba no peito. Um coração absolutamente enganoso. Você vai entrar num vórtice de auto-engano que nem Deus, entre aspas, vai conseguir te tirar. Não é que ele não tenha poder, é porque você não quer a ação dele. O problema do pecado contra o Espírito Santo, que
a geração de Jesus Cristo cometia, é porque eles rejeitavam aquele que é o único que é capaz de dar arrependimento. A forma de Deus atuar no coração do homem, gerando convicção de pecado, de juízo e da justiça, é através do Espírito. Se você corta relações com o único que tem o ministério de gerar arrependimento, não existe mais como ter arrependimento. Se você corta relações com o único que é capaz de te tirar do engano, na hora que você entrar em parafuso, você não tem mais link para consertar aquela situação. Inevitavelmente a coisa vai terminar de uma forma desastrosa. A nossa cultura, né, o século que a gente vive, por causa da saturação, a saturação moral e todos os tipos de saturação, ela nos educou a crer que o pecado ele não é assim também, não. O pecado, existe flexibilidade para o pecado. Isso é o que a nossa cultura, Satanás conseguiu depurar a doutrina dele de uma tal forma que universalmente, e isso acaba entrando dentro da igreja e nas mentes dos nascidos de novo, a gente chega à conclusão de que o pecado ele é um problema, é um problema. Ele realmente tem efeitos danosos. Mas não é assim tudo bem, não é isso tudo não. Mas é isso tudo aí sim. Senão a Bíblia não gastaria tanto tempo com esse assunto. É um dos assuntos dos quais a Bíblia mais fala a respeito do pecado da condição do homem. Mas nós estávamos estudando isso sexta-feira, né, Rafael? A questão da depravação do homem. A situação do homem é desesperadora. O homem está na mais profunda desgraça mesmo. Só que a gente não acredita nisso. A gente acredita que tem jeito, que tem controle, que não é tão ruim assim. E a gente começa a entrar nos caminhos que quando assusta já está complicado demais, praticamente sem correção, sem forma de corrigir e sem retorno. É o problema de quem deixa a bala aí. Se você já mandou a bala, corre atrás dela e põe seu peito na frente. Dá seu jeito. Clamo por misericórdia. Arrependo, Deus, desculpa aí eu ter recusado a luz. Aí é a hora que você tem que lamber a poeira do chão mesmo, pôr pano de saco, e, usando as figuras lá do Velho Testamento, se desesperar na presença de Deus. Porque sempre tem conserto. A gente, até mesmo nas cartas mais pesadas, né, que é 2 Pedro, que são as cartas para as igrejas de Apocalipse, que é Judas, que é Tiago, que fala a respeito daqueles que voluntariamente entram dentro da igreja para prejudicar a igreja, que entra dentro, que se infiltra no rebanho com o objetivo de destruir mesmo. Pessoas que estão... Eu vi esse versículo aqui no livretinho, eu não estou lembrando agora, que fala a respeito de as pessoas que se infiltram no rebanho é um texto de Gálatas, para espionar a nossa liberdade. Conhece esse texto? É um texto de Gálatas que fala que certas pessoas elas vieram para o nosso meio para espionar a liberdade que nós temos em Cristo, para poder deformar essa verdade, distorcer essa verdade e essa liberdade. E o sentido da palavra no grego é agir como espião mesmo. É a pessoa que se infiltra com o objetivo de, como diz na tela do pastor geral, assuntar, fazer um levantamento da situação e criar mecanismos que tragam o maior prejuízo possível. Que traga prejuízo para a igreja, como edifício, como todo, né? A igreja, o corpo local, para o indivíduo, para os ministérios. Existem pessoas assim. Por mais que a gente ache que, nossa, mas será que tem
gente tão malvada assim? Tem. A gente é bobo de achar que é tudo... Como é que o Renato Pérez fazia na mímica? Lembra? Porque tinha uma mímica assim que ele era o bom... Ele era o bonzinho feliz na Felizolândia do mundo. Jogando pozinho de pirim-pim-pim dourado para todo lado. Todo mundo é bom. Eu sou bom. Tudo é bom. A vida é boa. A vida não é nada. Nós somos soldados tomando fogo, tiro na orelha, tentando não pisar em mina, com um batalhão passando de helicóptero, dando rajada de metralhadora, e o bicho pegando, e Satanás tentando te devorar, rugindo igual leão, e e Satã tentando te dizer. A gente só está em pé porque Deus é muito misericordioso. É muito misericordioso. Porque não era para estar ninguém em pé. Se Jesus Cristo não tivesse falado que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja já tinha ido para o Beleléu há muito tempo. Mas a gente acha que... A gente vive o evangelho da moralidade. Né? São palavras aqui desse livreto. O evangelho da moralidade. Se eu fizer tudo certinho, tudo vai bem, e todos serão meus amigos. Mesmo os que não são nascidos de novo, mas que estão participando comigo aqui da igreja. Caramba, cadê o texto de Gálatas, hein? Não é Judas, não? Não é Gálatas que fala É porque Paulo está defendendo a graça, e ele fala daqueles que entraram no nosso meio para espionar a nossa liberdade. É porque esse livretinho eu não posso marcar, né? E fica difícil de achar. Entraram no nosso meio para nos espiar. Para espiar a liberdade que nós temos em Cristo. A linguagem é exatamente essa, para dar uma olhada na liberdade que nós temos em Jesus, que nós temos aqui no Evangelho. Existem pessoas assim. E mesmo para pessoas assim, existe conserto. É aquele texto que fala que você vai estar tirando alguém do fogo. Alguém que era totalmente consagrado a Satanás, com o objetivo explícito e específico de trazer prejuízo, o maior prejuízo possível para os indivíduos e para o corpo local. Até para esse tem jeito. Mas... Gálatas 2,4. Oi? 2,4. De Gálatas? É. Que é uma tarefa é uma missão quase impossível para o Espírito Santo, mas ele consegue. É 2 quanto? 4. E isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram, né, que se misturou no nosso meio, com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão. Quando você vai olhar essa palavra no grego, espreitar, ela tem o sentido de tomar nota, né, observar, fazer anotações, ver tudo que está acontecendo, leva lá para o mestre, essa situação lá está assim, ó. Tem um pastor lá falando da graça, falando de obra consumada. Graças a ti tem uns 3 desviados, que nem vão na igreja mais. Tem uns outros 2 que só sentam lá, mas não estão lá. Né? E tem uma turminha lá que está evangelizando. Tá? Esses aqui são as cartas do inferno lá do C.S. Lewis. Né? Ele faz um relatório, e em cima desse relatório que ele apresenta para o inferno traça um plano de destruição. É isso. Existem pessoas assim, os falsos irmãos, diz aqui no texto. E a Bíblia tem mais a falar a respeito dessas pessoas. Mas até para essas pessoas tem conserto. Mas é complicado. É uma missão quase impossível para o Espírito Santo. Eu penso assim que em cada 11.001 Deus consegue resgatar desse tipo de situação. Que é o que o texto lá... É 1 João que fala que
você tirou uma pessoa do fogo, ou é Timóteo, ou é Tião, ou é João, ou é Tiago. Tiago. Tião, é que eu estou pensando em Tião com João, Tiago com João, Tião, né? Epístola de Tião, capítulo 7. E 5:20. 5:20. Qual que eu devo? Tião? Tiago. Tiago. Agora eu fiquei com o Tião na cabeça. Tiago capítulo 5, verso 20. Sabei que aquele converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão de pecados. Porque o nosso assunto aqui não é o assunto de Judas, né, de 2 Pedro, né, que é o falso ministério. Mas isso existe. E existe aonde a gente menos espera. Ontem, zapeando na televisão, uma pessoa de muitíssimo respeito no meio evangélico, porque ele não vai vir com o uniforme do Marcelo, aquele mãozão, com chifre. Se ele fizesse, como é que é? Quem quer pegar passarinho não fala show? Não tem esse ditado lá em Montes Claros? Quando você quer pegar um passarinho, você não... Vou pegar esse passarinho, quer ver? O passarinho vai embora. Você chega de mansinho, você chega na boa. Você vem... Você chega assobiando. Você chega assim... Com a mesma língua. Né? Quem quer entrar no meio dos cristãos, na igreja, chega, paz do Senhor, irmão, bé. E ele chega posando de ovelhinha. É lógico. E tá lá na televisão de gravata, uma pessoa muito conhecida, Lafaia, né? Uma pessoa muito conhecida, que tem já penetração no métier evangélico, né? Porque ele carrega a Bíblia. Ele fala da Bíblia. Mas falando mó besteira. Na hora que começou a falar assim, vou deixar cocô na minha cabeça, não. Vou sair disso aqui. Tá falando? Que lixo. E falando que o Maurício Cerullo é um grande homem de Deus. Eu tive num congresso dele lá e ele estava profetizando. Não existe profeta, não, um dos maiores profetas do nosso tempo. Então ele assim, né, colocando o profeta Maurício Cerullo, que você já ouviu falar. É um que vai sempre lá. Ele vem, ele viaja no mundo inteiro divulgando a notícia do inferno dele lá, com capas de bíblias douradas, prateadas e com estrelinhas cintilantes. E ele citando profecias do Maurício Cerullo que se cumpriram. Ele falou, esse homem de Deus, quando ele esteve aqui em 1993, ele deu uma profecia que todos no auditório duvidaram. Eu confesso, ele falando, né, que no meu íntimo, eu falei, esse nego tá doido de falar um negócio dele. Ele disse que o Maurício Cerullo profetizou que um dia, normalmente essas profecias são vagas, né? Um dia, esse país vai ter uma moeda mais forte do que o dólar. Isso foi uma das profecias do Maurício Cerullo. E passado alguns meses veio o Plano Real, e por alguns dias o real foi mais valorizado que o dólar. Lembra? Quando surgiu o Plano Real? É o RP. Por que ficou mais valioso do que o dólar? Porque eles transformou, o Fernando Henrique Cardoso teve a cara de pau de pegar 2.750 e transformar em 1. Lembra? Todos os outros governos que arrebentaram com a nossa cabeça, nosso bolso, a nossa vida, eles transformaram 1.000 cruzeiros novos em um cruzeiro. 1.000 em 1. Mas o Fernando Henrique Cardoso, que era ministro do Itamar, ele transformou 2.750 cruzeiros reais, né? Acho que o nome era esse, né? Que já estava tendo nota de R$500 milhão, você lembra? Acho que já estava no cruzado, novo. Eu não sei. A moeda mudou tanto naquela época, a gente não lembra. Ele transformou 2.750 em 1. Aí o real passou a valer 1,02 dólar. Não foi um negócio assim? $1,02. Passou uns dias, o governo falou assim, nós não podemos deixar a nossa moeda mais valorizada do que o dólar. Aí desvalorizaram o real de propósito só para ele valer menos do que o dólar.
Lembra? Porque isso atrapalha o câmbio. Atrapalha a balança comercial. Não, nossa, já não pode valer mais que o dólar, não. Desvaloriza ele. Toma um pouquinho do poder aquisitivo dele e rebaixa Mas ele. ficou um bom período igual, não ficou? Não, primeiro, Na época que era só o assim que converteu, ficou mais, aí cumpriu a profecia do profeta do Senhor, né? Aí depois ficou igual. Depois ficou igual, depois voltou para a normalidade. Hoje em dia está super normal, está valendo 3 e tal, né? É o normal. Sempre que estiver na casa dos 2,50, 3,50, a coisa funciona. Senão o pãozinho fica mais caro, aí vai cair tudo. Mas existem pessoas assim, falsos irmãos, que a palavra fala. A palavra tem muita de É muito triste ver um homem assim, que aparentemente maduro, tem uma convivência com a palavra de Deus, falar umas abobrinhas dessas, né? Mas os ministros de Satanás, eles se travessam de ministros de que justiça. Ensina. Então, o nosso parâmetro... Eu achava que ela era referência. Não, o nosso parâmetro é a palavra. É a palavra. Tem um versículo, acho que em João 7, que fala: se alguém quiser fazer a vontade de Deus, conhecerá a respeito da doutrina. Não tem um versículo assim? Se ela é de Deus ou não é. É João 7, 37, alguma coisa assim. Se você quer fazer a vontade de Deus, você conhece a respeito da doutrina que está sendo divulgada, se ela é de Deus ou não. Então, se vocês aí, Jesus falando para a geração dele, duvidam, né, estão questionando o que eu falo, pega o que eu falo e confere. Confere. A gente precisa ter um cuidado especial com isso, porque é o seguinte, eu sei que tem muitas coisas. O pastor Maurício, quando esteve aqui em 2004, 2005, ele esteve em Florianópolis, e esteve aqui em Belo Horizonte, depois foi para Florianópolis. E ele falou que uma das coisas que quando nós chegarmos nos céus, os pentecostais vão ter uma grande surpresa. Eles vão ver que muitas coisas que eles ensinaram estavam fora do contexto bíblico. Sim. Mas eles vão estar lá nos céus. Eu diria no Bimar. Mas vão estar lá nos céus pelo fato da obra consumada e pelo fato de eles crerem nisso. Nós falamos do Bimar, da coisa que vai queimar, né? Então tem coisa que as pessoas falam, que não está em conformidade com a palavra de Deus, mas tem aquele princípio que eles são nascidos de novo, né? Sim. Então, tem os que são nascidos de novo. Que tem dois tipos de engano. Tem os que penetram e tem os que se levantam lá de dentro. É isso que você falou aí agora. Você tem que ter discernimento da doutrina que está ouvindo. Se é de Deus ou se não é de Deus. Claro. Né? Não importa quem fale. Se é o pastor Geraldo, se sou eu, se é como é que chama, que é famosão lá nos Estados Unidos, tem 500 anos que ele é evangélico. O Billy Graham começou a pisar na bola no finalzinho da carreira dele. Ele andou na linha igual uma locomotiva do Senhor durante 50 anos. No finalzinho da vida ele está meio saindo do trilho. Está falando umas bobeiras lá que eu acompanho pela internet. Então, não importa. Mas ele tem uma igreja com 700 milhões de membros. Mas o terno dele é bonito, a gravata dele brilha. A Bíblia dele tem a beirada prateada, mas ele tem uma audiência de televisão, mas ele fala naquele púlpito amarelinho, todo domingo, e o pastor deixa. Então, não interessa. Pega o que está sendo falado. Divergiu da Bíblia, não quer nem saber. Eu não quero nem saber, isso aqui é lixo. Porque senão eu não vou deixar isso na minha cabeça. Contaminado. Claro. É o nosso versículo que nós estamos olhando aqui, ó. Tiago 1,21. Recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. A gente já pensa logo em salvação da alma, mas não é exatamente. Vamos traduzir. O solo do coração deve ser preparado para receber a palavra. Por isso que eu tenho que rejeitar tudo que não está confessado ainda. A imundícia e a superfluidade da malícia. Tiago 1,21. Se temos pecado não confessar nos nossos corações ou amargura contra Deus, aqui você não manda não. Confessa, resolve esse problema, né? Seja um problema externo moral ou um problema íntimo com Deus, e recebei com mansidão. O sentido disso no grego é aceitar com braços abertos, colocando um tapete de boas-vindas. É porque a gente é muito bobão, a gente não tem noção da preciosidade, do valor, do potencial e da operosidade que a palavra tem.
A Bíblia é tão enfática em Provérbios, nos livros dos reis, nos livros dos profetas, em falar assim, ó, bem-aventurado aquele que recebe, bem-aventurado aquele que persiste, aquele que mantém, aquele que quer ficar nessa, e maldito aquele. A linguagem sempre é muito enfática. Desejar e manter contato com a palavra só traz benefício. Só traz benefício. É super produtivo. E rejeitar, ou desprezar, ou não querer, ou ignorar, sempre vai trazer problema. Como diz o Lula e a Elaine. Problema. Né? Isso é nítido e claro em dezenas de situações que a gente vê. O sentido da palavra salvar, porque ela é poderosa para salvar as vossas almas. Eu estou sem relógio, como é que tá aí? Deu. Já deu? Só terminei esse versículo. A palavra que é sozo, S-O-Z-O, salvar. Ela é poderosa para salvar. Recebe, dá boas-vindas, põe tapetinho. Seja bem-vindo à palavra de Deus. Esteja à vontade. Né? A casa é sua. Né? Não tem gente que fala isso, né? A casa é sua. Aí você já chega, já abre a geladeira. Vai ficando à vontade. Já, igual lá na casa do Rafa, eu fico super à vontade. Eu chego lá, tomo banho, mexo na geladeira. Já tiro meu sapato e pego o chinelo dele. Se bobear, eu pego o calção, a camisa, a toalha, não é? Lá, eu sei que eu posso chegar lá e até pelado, né, se eu quiser, não tem problema nenhum. Lá eu fico à vontade. Não, ele já me deu, ele faz isso, ele me deu essas boas-vindas, ele me recebeu com mansidão, ele me deixa à vontade. Na casa também, ele chega lá e faz o que ele quiser, quase. Quase. Assim também, não. Mas ele dorme lá no meu travesseiro, baba ele todo, fica baba escorrendo lá, depois vou ter que dormir no travesseiro com o cheiro da baba do Rafa. Mas é porque recebe bem. Você põe, a pessoa sabe que pode ficar à vontade ali, porque ela não vai ter censura, ninguém vai pôr vassoura de cabeça para baixo. Lá na sua terra fazia isso. Ou é na sua, quando você quer que uma pessoa vá embora, você põe a cabeça de caramba. Não tem essa superstição? A Marta tem cara de que faz isso. Você quer que a pessoa vá embora, você põe a vassoura de cabeça para baixo, que a pessoa vai embora. Falar que pôr vassoura, mas não é normal, é de cabeça para baixo? É de cabeça para baixo. Se a pessoa de cabeça para baixo não funciona, não. A mandinga tem que ser feita de forma completa. Não é isso, não. É então eu aprendi só com a cultura da minha mãe, que é do lado do... Dessa é uma cara de Nordeste. Não, eu já escutei isso, mas Mas não tem ouvi isso, falar pá. de cabeça para baixo. Mas você não põe a vassoura de cabeça para baixo para a palavra de Deus, você deixa ela à vontade. Como é que você põe a cabeça? Como é que você põe? Com calma para baixo. Como é que fala? Eu estou explicando aqui. É sozo. Que ela é poderosa. Quando você recebe bem a palavra de Deus, deixa ela à vontade para atuar, deixa ela beatificamente, ela tem o poder de salvar as vossas almas. E salvar aqui, S-O-Z-O no grego, tem o sentido de resgatar de um grande perigo. Significa literalmente resgatar para manter vivo, preservar, livrar, curar, fazer inteiro novamente, fazer completo em todos os sentidos. Aqui o sentido não é salvação de alma, é salvação no sentido da natureza pecaminosa que te leva para o inferno, para uma nova natureza que te leva para o céu. Não é a salvação naquele sentido escatológico amplo. Está falando de situações do dia a dia. Se você deixa ela ficar à vontade na sua vida, no seu coração, te habitando, abrindo geladeira, fazendo o que quiser, é ela que vai te manter vivo. É ela que vai te preservar seus pensamentos, suas emoções. É ela que vai te livrar na hora que você estiver numa situação de indefinição. É ela que vai te curar, que não vai deixar que você fique deprimido, que você fique ansioso, que você fique nervoso, que você fique qualquer oso. E é ela que vai te manter inteiro e completo em todos os sentidos. Ou seja, é só benefício. Ninguém perde. Podemos orar.